Olá, meu nome é Fagner Dantas, esse aqui é o Prazer em Conhecer LIP, seu ponto de encontro de livros, ideias e pessoas. Bom, hoje tem papo para muito livro, porque hoje é o nosso de chegada, é aquele vídeo onde a gente fala dos livros que estão entrando aqui no acervo, aqui no nosso quartinho dos livros. Eu sempre estou comprando livros e certamente todo mês a gente vai ter alguma coisinha, alguma preciosidade para falar com vocês sobre essas nossas garimpadas aí, nossas buscas incessantes por livros interessantes e por preços muito camaradas. Eu separei aqui 17 livros que eu adquiri em janeiro e fevereiro de 2026. O ano está praticamente aí começando. Não pretendo fazer essa lista sempre no final do mês, mas então vou fazer uma apanhada aí de tudo que a gente comprou em janeiro e fevereiro, sendo que aqui são 17 livros. Eu comprei mais do que isso, mas aqui eu separei apenas aqueles fantásticos, aqueles que eu acho que realmente vale a pena vocês saberem, principalmente saberem que foram livros comprados por precinhos muito camaradas. Reforçando aquela ideia que a gente sempre fala aqui, de que para você construir a sua biblioteca, para você construir o seu repertório, para você construir o seu acervo bibliográfico, você não precisa de grandes fortunas. Você basta ter a sacada aí de buscar nos sebos, nos saldões, nas promoções. Se você tiver interesse em garimpar, você certamente vai encontrar algo muito interessante por um precinho assim, chuchu beleza. Então vou mostrar para vocês 17 livros comprados por R$ 90. Ou seja, vai dar um show aqui. Vou falar, claro, dos vários níveis de preço aqui. Vou começar com os mais baratos até os mais caros. Mas vocês terem uma ideia, tem livros de menos de R$ 5 até livros de no máximo R$ 15. Então esse é o nosso universo que a gente vai trabalhar e vai mostrar para vocês. Livro de literatura, livro de não ficção, tem tudo que vocês possam imaginar, ok? Então esse aqui é o Prazer em Conhecer LIP. Serão todos muito bem-vindos, serão todas muito bem-vindas. Sintam-se convidados a fazer parte da nossa comunidade, se inscrever aqui no nosso canal. Se você gosta de livros, se você gosta de discutir sobre livros, falar sobre livros, ouvir sobre livros, você está no lugar certo. Então já se inscreve aqui no nosso canal, aciona as nossas notificações, porque a gente tem vídeo novo toda semana e algumas vezes mais de um vídeo. Esse final de semana mesmo nós estamos colocando 2 vídeos. Nossa quinta parte do Diário de Leitura de Ernest Hemingway, Por que os Sinos Dobram, uma grande obra de Ernest Hemingway de 1940, né, Hemingway que é um ganhador de prêmio Nobel da literatura em 54, e com essa obra, seu grande calhamaço, né, Por que os Sinos Dobram, uma obra que fala sobre a Guerra Civil Espanhola, na figura aí, acompanhamos a figura do Robert Jordan, e esse calhamaço, nós estamos fazendo a nossa leitura matinal, e todo final de semana, né, toda sexta-feira, nós estamos colocando aqui o nosso diário de leitura, ou seja, vocês vão acompanhar para e passo o nosso processo de descoberta dessa grande obra literária, que é Por que os Sinos Dobram. Então a gente já está colocando isso aqui, mas ainda assim, nesse final de semana, além da quinta parte do diário de leitura de Por que os Sinos Dobram, eu estou colocando também essa aqui, que já tinha falado no Instagram, né, já tinha comentado lá no nosso Instagram, o arroba Prazer em Conhecer LIP, no Instagram, e nosso papo lá é praticamente diário. E lá eu tinha colocado um Reels, onde eu falo dessas preciosidades, dessas garimpadas que eu vou dando ao longo do ano, e contei muita coisa interessante, e prometi que ia trazer aqui os 17 livros mais interessantes que eu comprei aí de janeiro a fevereiro. E vamos começar agora, porque é muito livro, e inclusive eu vou fazer a nossa velha teia literária. Vou falar de um livro que eu comprei, mas se tiver algum livro nosso que tem alguma coisa a ver, eu trago aqui também para vocês conhecerem, tá certo? Vamos começar. Vou começar com 3 livros, ou melhor, com 3 grupos de 3 livros, onde cada um desses grupos foi comprado aí para aquela velha promoção de 3 por R$ 10. Então cada grupo de 3 livros aqui foi somente R$ 10. Ou seja, o livro saiu por menos de R$ 5, 3 e pouquinho. Então vamos começar com esse aqui. Começar de cara com esse aqui, ó. O nosso querido, deixa eu pegar o nosso roteiro aqui para ter as informações certinhas. A Morte Também Frequenta o Paraíso, do Lev Rafael, autor nova-iorquino. Né, esse que é um livro publicado originalmente em 1999 e foi publicado aqui no Brasil pela Companhia das Letras. É uma investigação criminal na Universidade de Michigan. Né? Eu, obviamente, como são livros que eu não li ainda, são livros que eu acabei de adquirir, então vou apenas dar breves informações aqui, o que eu consegui descobrir aqui de leitura rápida de quarta capa, de orelha de livro. Então aqui a ideia é basicamente dar um en passant do que eu posso esperar desse livro. Se, obviamente, se você já conhece algum desses livros que eu vou falar aqui, por favor, deixe seus comentários aqui no nosso, na aba, aqui na parte de comentários, me dizendo o que é que você achou desse livro. Será que vale a pena a minha leitura? Será que eu devo desistir logo de cara? Será que eu vou ter uma excelente leitura por um precinho camarada? Então, se você conhece algum desses livros que eu vou falar aqui, por favor, coloque nos comentários o que é que você achou desses livros. Então, começo então com
A Morte Também Frequenta o Paraíso, do Levi Raphael. Como eu disse, uma investigação, né, de um crime que acontece na Universidade de Michigan, me lembrou nada mais, nada menos do que o nosso famoso O Nome da Rosa, do Umberto Eco, né, que também é uma investigação em um mosteiro, que não deixa de ser um lugar aí de educação, de conhecimento, que existia na Idade Média. Então, será que teremos o Umberto Eco, O Nome da Rosa contemporâneo aqui, com o Levi Raphael e o seu A Morte Também Frequenta o Paraíso? Vamos checar. Segundo aqui dessa minha primeira tríade de R$10, né, 3 livros por R$10, é um outro romance, só que dessa vez não romance policial. Um romance, provavelmente um drama aqui, de formação, um drama de conhecimento, um drama de um adolescente que vive uma espécie de trauma e familiar e que busca recompor esses traumas. Estou falando aqui do Aos 17 Anos, da Ava Delaira. Ava Delaira, que é uma autora estadunidense também, originalmente publicado esse livro em 2018, e publicado no Brasil também em 2018 pelo selo Seguinte, que é o selo jovem da Companhia das Letras. Então aqui temos uma adolescente vivendo um trauma familiar e buscando aí suas origens familiares. Um livrozinho até parrudinho, né? Uma quantidade boa de páginas, mas o que me interessou muito por esse livro foi esses romances de descoberta, de construção da identidade por parte de personagens adolescentes. Digo isso porque nós tivemos algumas boas experiências já com esse tipo de literatura. Eu me refiro aqui, eu até comentei que uma das minhas últimas leituras, né, acho que foi a terceira leitura do ano, foi esse aqui, O Acabadora, da Michela Murgia. Já temos inclusive um vale a resenha desse livro aqui, então se você não conhece, ou se você conhece e quer discutir um pouco mais sobre esse livro, ou se você de repente se interessou por essa capa aqui, que foi essa capa que realmente me fisgou, porque foi uma aposta literária, assim como esses três livros que eu vou falar aqui, todos são apostas literárias, não conheço o autor, não conheço o título, estou comprando mesmo na intenção de descobrir alguma coisa nova, alguma coisa interessante. Como eu comprei esse aqui, O Acabadora, da Michela Murgia, e foi uma leitura muito interessante. Eu falo dessa leitura lá no Vale a Resenha. Então, se você tiver interesse em conhecer mais sobre esse livro, tem um vídeo especial sobre ele, contando toda a história dele aqui, com spoilers e sem spoilers. Então, esse é um exemplo de livro que tem uma personagem adolescente. Assim como eu trouxe também nessa discussão do Acabadora, eu trouxe o Hibisco Roxo, né, que tem a nossa famosa Cambili, né, que é também uma personagem adolescente, que vive muitos traumas. Então, são 2 livros aqui que trazem personagens adolescentes, assim como nós temos outros tantos, né? Eu me lembro claramente aqui de leituras que eu fiz que foram muito impactantes, de livros que têm protagonistas adolescentes. O Jovem Torles, que aqui nós temos não só um vídeo, como temos vários vídeos, porque nós fizemos Na Lupa do Lip, né, que é aquele nossa série de vídeos mais investigativos sobre um determinado livro. Nós fizemos isso para o Jovem Torles e fizemos isso também para O Processo. Temos aqui na playlist Na Lupa do Lip para o Jovem Torles e para O Processo de Franz Kafka, o grande clássico de Franz Kafka de 1925. O Jovem Torles é um livro de Robert Musil, de 1906, um livro maravilhoso que eu adoro e que eu fiz questão de dissecar, detalhar muito bem lá no nosso Na Lupa do Lip. Então, se você tiver interesse por conhecer um pouquinho mais sobre Robert Musil, sobre o Jovem Torles, garanto a você que é um livraço, pequenininho, né, breve livro, mas muito, muito intenso, muito interessante e que você vai descobrir muito lá no nosso Na Lupa do Lip sobre o Jovem Torles. Mas como eu disse, né, tanto Acabadora, quanto Hibisco Roxo, quanto o Jovem Torles, quanto outra leitura que eu fiz também, muito impactante, que é um clássico da literatura, O Apanhador no Campo de Centeio. Nosso querido Holden Caulfield, né? Esse grande personagem, esse grande protagonista da literatura americana, também está lá, também é um adolescente, vivenciando suas dúvidas, seus momentos ali de confusão mental, né? de construção da própria identidade, buscando a própria identidade. Então está tudo ali também. Então são livros que tratam de protagonistas adolescentes. Então acho que foi isso também que me chamou a atenção a comprar aqui o Aos 17 Anos, da Ava Delaira. Vamos ver se de repente eu curto esse livro aqui. Se você conhece esse livro, me diz aí o que é que você achou dele. Mais um aqui, nossa tríade, os primeiros 3 livros por R$10. O terceiro e último é esse aqui, Rosário Tijeras, do Jorge Franco. Esse que é um autor, se não me engano, colombiano. Está aqui no meu roteiro, exatamente, autor colombiano. Esse livro aqui foi publicado originalmente em 99,
e publicado no Brasil em 2007 pela editora Alfaguara, editora aqui, inclusive a mesma editora aqui de Acabadora, né? A Alfaguara tem esse projeto gráfico aqui bem característico, né? Essa identidade visual bem característica, você já reconhece de longe quando o livro é da Alfaguara. Então aqui temos um outro livro da Alfaguara, me parece que é um trama policial, né? Um trama policial aí na Colômbia, deve envolver aí cartéis, né? Violência, mas me chamou a atenção também porque esse livro aqui certamente deu origem à série que tem na Netflix. A Netflix tem uma série, um filme, se não me engano, chamado exatamente Rosário Tijeras, certamente baseado nessa obra aqui, né? Seria coincidência demais se não fosse baseado aqui na obra do Jorge Franco. Então vamos ler Rosário Tijeras para ver o que é que tem aqui. Então foram 3 livros, esses primeiros 3 que eu comentei, 3 apostas literárias, né? Não conheço nada desses livros, vamos ver o que é que eles trazem de bom. Se você conhece qualquer um deles, inclusive esse último que eu mostrei, o Rosário Tijeras, por favor, coloque aí nos comentários o que é que você achou desse livro, se é uma leitura ou não interessante. Vou passar para os nossos próximos 3 livros por R$10. Mesma promoção, lá na Piedade, no balcão ali de livros, do meu querido colega Lázaro, né, um vendedor de livros Lázaro que tem ali na Piedade, que eu deixo aqui também um grande abraço. Muitos livros que eu comprei foram comprados ali com o nosso querido Lázaro. Então vamos para 3 livros, aí eu botei aqui 3 livros papo cabeça por R$10. Então aí a gente já vai entrar por outra linha. Os 3 primeiros foram livros de literatura, esses 3, todos livros de não ficção. Vou começar com um cara muito bom, né? Inacreditável encontrar um livro desse cara por menos de R$5, e foi o que eu encontrei. Gianni Vattimo, com seu Niilismo e Emancipação. Gianni Vattimo é um filósofo italiano, muito bom, muito interessante esse cara, eu gosto muito dele. Inclusive já li, separei aqui também para mostrar para vocês, já li dele esse aqui, O Fim da Modernidade, excelente, texto denso, né? Dialoga muito com Heidegger, com Habermas, então é filosofia de alta qualidade, e esse aqui é o que eu consegui dele, nem imagina, um Giovanni Vattimo, um Gianni, né? Não é Giovanni, Gianni, um Gianni Vattimo por menos do que R$5, então foi uma compraça. Achado maravilhoso esse aqui. Giovanni Vattimo com seu Niilismo e Emancipação. Né? Ensaios aqui, deve ser artigos aqui dele de ética, política e direito. Muito legal. Essa é excelente compra de fato. E nesse mesmo pacote de 3 livros por R$10, outro de não ficção. Cara polêmico, né? Cara que tem inimigos aí à torta direito, mas eu não tenho essa situação, para mim isso não é um problema. Eu acho que a literatura e a leitura de modo geral, você deve ler tudo e fazer aí sua triagem, fazer seu crivo, sua análise, sua peneira aí de qualidade do que fica e o que não fica. Mas negar alguém, negar um autor, uma obra a priori sem sequer ter lido, eu acho bem complicado. Então esse é um cara que é muito polêmico, mas que eu particularmente já li um outro livro dele que eu vou mostrar para vocês aqui, que foi muito bom. Então, por isso, se encontrá-lo, vou sempre comprar, ainda mais por esse preço tão camarada, menos de R$5. Estou falando aqui de Luiz Felipe Pondé, com seu A Era do Niilismo, né? Outro livro sobre niilismo, né? A gente acabou de ver aqui o Gianni Vattimo, Niilismo e Emancipação, e agora aqui o Luiz Felipe Pondé com A Era do Niilismo. Notas de tristeza, ceticismo e ironia. Como eu disse, Felipe Pondé é uma figura pública, né? Um cara que está sempre no debate público, nas televisões, nas rádios, muitos inimigos, muitas opiniões controversas, mas quando eu saio dessa persona pública de mídia, de lacração, de polêmicas, e vou para o Pondé estudioso, Pondé filósofo, eu encontro muita coisa interessante, como encontrei nesse livraço aqui. Crítica e Profecia, a Filosofia da Religião em Dostoiévski. Esse é um livro do Pondé, que é um livro maravilhoso, um livro sobre Dostoiévski, que é meu autor preferido, né? E aqui para mim foi uma peça muito importante para entender melhor Dostoiévski, para entender outros fatores, outras referências dentro da construção literária de Dostoiévski. Então, para mim, foi uma excelente leitura, e é Luiz Felipe Pondé. Então, como eu falo, quando sai dessa coisa da polêmica, da lacração, das frases bombásticas, e vem aqui para o estudo sério, estudo, né, bem fundamentado, como é o caso desse aqui, apesar também de ter as suas polêmicas, né? Já conversei sobre esse livro com outros grandes estudiosos de Dostoiévski,
né? Tem aí suas ponderações, mas para mim foi uma excelente leitura, uma excelente lente de interpretação dos grandes personagens de Dostoiévski. Então, Luiz Felipe Pondé continua merecendo aí a minha atenção com o seu agora A Era do Niilismo. E o último livro dessa minha trinca aí de 3 livros por R$10, papo cabeça, foi esse aqui, Metamorfose na Cultura Contemporânea. Esse que é um livro de uma coletânea organizada pelo Fernando Schiller e pelo Juremir Machado da Silva. Fernando Schiller é um jornalista super conhecido também, está sempre na Band, está sempre em vários jornais aí, é um cara bem conhecido. E o Juremir Machado da Silva, também lá do Rio Grande do Sul, é um cara que eu tenho um livro dele, um livro muito legal também, acho que Perdidos da Modernidade, Perdição da Modernidade, alguma coisa assim, mas é um livro muito interessante, que eu já li há algum tempo, mas fiquei com uma boa impressão desse livro. Então esses dois organizaram aqui esse livro, que na verdade achei muito interessante esse formato, porque é a transcrição, de alguma maneira, né, a captura de palestras que aconteceram num seminário, né? Um seminário que ocorreu em 2005, com essa mesma temática de metamorfose da cultura contemporânea, reunindo assim só as feras, né? O próprio Gianni Vattimo, que eu já comentei anteriormente, João Baudrillard, Michel Maffezoli, Muniz Sodré, só tem fera aqui. Então me interessei demais, e me interessei não só pelos autores que estão aqui presentes, mas também por esse formato de debate, porque depois da palestra tem também a transcrição das perguntas, dos debates que aconteceram durante o seminário. Então achei muito legal esse formato, porque eu gosto muito dessa ideia do debate também, né? Não só o monólogo do palestrante, mas também o que é que esse palestrante provocou na plateia e as discussões que vieram depois disso. Então muito legal esse formato, achei muito legal esse livro aqui. Estou com altíssimas expectativas para os três. Os 3 livros eu estou com altas expectativas, porque são livros que têm tudo para serem excelentes leituras no campo da não ficção. Seguindo aí para outros 3 livros. Mais 3 livros por R$10, aquela mesma promoção que eu comentei com vocês. E esse aqui eu estou chamando de livros para todo gosto. Esse tem de tudo um pouco. Tem um pouco de religião, tem um pouco de literatura, tem de tudo um pouquinho. Então eu vou mostrar para vocês o primeiro deles. Primeiro, é um livro que pode parecer autoajuda, pode parecer religião, pode parecer espiritualidade, não importa. Para mim, o fundamental são livros que discutem busca de sentido. Acho que esse talvez seja um tema que congrega todos esses livros, né? A exemplo do Tao Te Ching, a exemplo de livros sobre o budismo, livros sobre o taoísmo, sobre o confucionismo. São filosofias orientais que normalmente tendem a dar eu diria assim, alguns elementos no nosso processo de busca interior, nosso processo de busca de sentido, como eu disse, da vida, que eu acho que esse é o elemento fundamental. E esse me chamou a atenção logo pelo título dele, exatamente explicar o propósito do Sri Prem Baba. Sri Prem Baba, que é um líder religioso, pelo que eu vi aqui, um líder religioso brasileiro, inclusive. Esse foi publicado em 2016 pela Sextante. E eu tenho, como eu disse, uma seção dedicada aqui à filosofia oriental, a filosofia, não só a filosofia oriental, mas, por exemplo, o xamanismo, né? Tudo que envolve aí o elemento da espiritualidade sob um olhar mais científico, né? Eu não tenho tantos textos religiosos em si, mas tem alguns livros que falam sobre esses textos, que discutem esses textos, que analisam esses textos. Então esse tipo de discussão eu gosto. E esse aqui, o propósito do Sri Prem Baba, me chama a atenção por conta disso, por discutir exatamente a ideia de propósito de vida. Então acho que isso é uma discussão que vale muito a pena, né? A filosofia faz muito isso, e não tem por que negar que também uma filosofia de uma vertente mais oriental, que congrega mais a racionalidade com o emocional, o material com o espiritual, também não possa dar alguma boa contribuição. Mas só para você ter uma ideia de comparação, né, entre essa ideia do interesse por esse tema do propósito, do sentido, eu vou trazer aqui um outro livro que eu tenho e que também tem um foco muito grande na ideia de propósito, que é esse aqui, o Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, super conhecido, super referendado esse livro aqui. É um livro que eu tenho as minhas ressalvas por conta da sua segunda e terceira parte, que são, vamos dizer assim, são textos separados aqui em relação à primeira. A primeira é o grande relato do Viktor Frankl, da sua experiência nos campos de concentração alemães. Então, a primeira parte é soberba,
Agora eu tenho as restrições às segundas, a segunda e a terceira parte, que são partes mais... não tem muito a ver com aquela primeira parte tão brilhantemente conduzida aqui por ele. Mas, de qualquer forma, esse é um livro que fala muito dessa ideia de propósito, de sentido de vida, e como aqueles que têm propósito de vida são mais resistentes aos desafios do mundo, né? Aos obstáculos que a vida coloca pela frente. Quando você tem um propósito, quando você tem algo pelo que lutar, você consegue viver, né, de uma maneira muito mais intensa. Então foi o que me aproximou aqui também do propósito do Sri Prem Baba. Então vamos ver se de repente vai nessa mesma linha aqui do Viktor Frankl. Claro que não na mesma linha, mas os dois aí por vertentes diferentes, mas caminhando em torno da ideia de encontrar sentido para a vida, encontrar propósito para a vida, porque eu acho que esse realmente é um elemento fundamental nesse processo de construção da sua própria identidade, do seu próprio caminho. Seguindo adiante, que ainda temos bastante livro, vou para um de literatura, né? Dessa minha linha aqui do 3 livros para todos os gostos. Temos literatura também. Temos aqui o Instruções para Salvar o Mundo, da Rosa Monteiro, né? Rosa Monteiro, que é uma autora muito conhecida. Para mim foi uma grande surpresa. Consegui também esse aqui por um precinho camarada, menos de R$5, né? Nesse meu pacote de 3 livros por R$10. Rosa Monteiro que é muito conhecida por 2 livros pelo menos, né? O Perigo de Estar Lúcida e A Louca da Casa. É muito conhecida, muito famosa, e me deparei, né? Temos aí nosso primeiro, Rosa Monteiro, né? Autora espanhola. Esse aqui foi publicado originalmente em 2008 e depois publicado em 2012 aqui no Brasil pela editora É de Ouro. Então, vamos ler aí Rosa Monteiro, né? Uma autora super consagrada, e conseguimos aí por um precinho super camarada. Se você conhece esse aqui, ou se você conhece os outros da Rosa Monteiro, O Perigo de Estar Lúcida e A Louca da Casa, me conta se é uma autora que vale a pena ler, se é uma autora que vale a pena dar uma mergulhada, de repente buscar outros títulos dessa autora aqui. Mas é uma autora que eu já ouço falar há muito tempo e vou ter a oportunidade de ler. Vamos aí para o nosso terceiro desse último pacote, e esse sim, esse foi a grande compra desse pacote, não tenho dúvida, livraço. Esse é um livro que eu já queria, já vi esse livro há muito tempo, e finalmente chegou às minhas mãos por menos de R$5. Isso aqui é a parte mais legal da história. Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, do André Comte Sponville. Esse que é um autor, um filósofo francês, super conhecido também, né? Esse que é um livro publicado originalmente em 1995. E essa minha edição aqui é de 2009, pela Martins Fontes. Aqui nós temos uma grande enciclopédia, né? Vamos dizer assim, várias virtudes sendo detalhadas, sendo discutidas, sendo refletidas aqui, bondade, esperança, solidariedade. Então, esse é um livro que eu já ouvi falar muito sobre ele, já paquerei nas livrarias aí pelo mundo, muito, já fiquei folheando assim com vontade de comprar, mas agora finalmente consegui comprar por esse precinho super camarada, menos que R$5. Vamos ler André Comte Sponville, o seu livro mais conhecido, né? Um Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. O Sponville que eu gosto também por conta de coisas como essa aqui, ó. A Felicidade Desesperadamente. Esse é um livro dele também, muito legal. Livrinho, quase uma palestra que ele deu, mas sempre gostei dessa discussão de essa nossa era de felicidade exacerbada, né? Todos temos que ser super felizes, temos a obrigação de estar sempre em alta performance na vida, nos bares, nas festas fantásticas. Então, essa felicidade desesperadamente é um tema que me interessa muito, e o André Comte Sponville tem a sua contribuição também a dar. Já tinha nesse pequeno livrinho aqui, e eu tenho certeza que dará uma contribuição ainda maior para essa discussão com esse livraço aqui, Pequeno Tratado de Grandes Virtudes. Seguindo aí agora para outra classe de preço de livro, né? Nós falamos aqui de 9 livros, né? 3, 9 livros, cada um por R$10, então foram 9 livros por R$30. 9 livros por R$30. Cada livro, 3 livros, R$10. Então, 3, 9 livros, 10, R$30. Então, por aí vocês já tiram que dá para fazer uma boa biblioteca gastando realmente muito pouco. Vou agora para livros de R$5, apenas R$5. E vocês não vão acreditar em quais livros eu consegui adquirir aqui por R$5. Simplesmente inacreditável.
vou começar aqui com esse livraço aqui. Isso é um livraço. Isso aqui é achado total. Pepita de ouro que você acha lá no meio dos livros, do monte de livro velho e tal, lá esbagaçado, lá por baixo, na última pilha, você encontra essa maravilha aqui. Black Swan, do Nassim Nicolás Taleb. Quem não está reconhecendo, quem não está juntando o nome da pessoa aqui, esse aqui é o famoso A Lógica do Cisne Negro. Foi lançado aqui, deixa eu ver, eu tenho esse dado. Cadê ele aqui? Aqui, ó. Ele foi lançado como A Lógica do Cisne Negro pela editora Objetiva em 2008. Ele é um livro original de 2007. Isso é um livraço. Isso é um livro super comentado, super até hoje citado em outras obras. Tem obras recentes aqui, eu vou mostrar obras de 2022 aqui, 2021, que citam esse livro aqui. Porque esse livro tem aquela famosa tese do cisne negro, né? Qual é a tese do cisne negro? É a questão da tese dos elementos imponderáveis, né? Aquela situação que você acha que é completamente impossível de acontecer, só que ela pode acontecer na prática. Ela pode ser impossível ou quase impossível nas probabilidades. Mas na prática, no nosso mundo real, no nosso caótico mundo real, essa coisa completamente imprevisível ela pode acontecer. E se ela acontecer, acontece o fenômeno do cisne negro, né? Aquela velha ideia de que todo cisne é branco, porque todo cisne que eu vejo é branco, até o dia que eu identificar um cisne negro. Então essa é a ideia daquele evento super inusitado, super improvável, mas que acontece. Então, esse livro se dedica a estudar esses fenômenos, os fenômenos super imprevisíveis, mas de alto impacto nas nossas vidas. Então isso aqui foi uma preciosidade comprado por apenas R$5. Só fazendo uma comparação aqui, tem outros dois livros que eu menciono aqui, ou que eu relacionei de imediato com esse livro quando eu comprei, que esse aqui, que eu adorei ler, A Era do Improvável, né? A Era do Inconcebível, do Joshua Cooper Ramo. Isso é um livraço. É um livro que trata exatamente da mesma dessa mesma linha aqui do Nassim Nicolás Taleb, de eventos que são completamente impossíveis. Que você pensar, tipo, há 6 meses atrás, nunca iria acontecer. Um exemplo óbvio é para a pandemia de Covid-19, né? 6 meses antes, vou chutar lá, em julho de 2019, ou em outubro de 2019, nunca ninguém ia imaginar o que nós íamos viver em 2020. Então esse é o tipo de situação inconcebível, situação completamente, probabilisticamente impossível, que é um cisne negro. Então o Joshua Cooper Ramo também se dedica a esse tipo de situação, assim como esse outro livraço também, do John Cast, O Colapso de Tudo. Aqui nós temos várias situações completamente também improváveis, mas que podem levar até o colapso da Terra. Então esse é um pouco do que discute aqui o John Cast. Mas nessa mesma linha aqui, do Joshua Cooper Ramo, e brilhantemente, eu talvez acho mais até do que os outros dois, mas brilhantemente resumida em A Lógica do Cisne Negro, o Black Swan, de Nicolás Nassim Taleb, né? Nassim Nicolás Taleb, melhor dizendo. Então, livraço por R$10 ou por R$5, inacreditável. Vamos seguir adiante com este cara que eu adoro, grande autor, um dos meus autores favoritos, filósofo francês, da mais alta qualidade. Tudo que eu encontro desse cara, eu compro, eu leio, porque além de ser um grande pensador, alguém que consegue se manter atual mesmo, mesmo escrevendo há tanto tempo, mas continua sendo relevante, é esse cara. Então tudo que eu encontro desse cara, eu compro, eu leio, porque vale muito a pena. Estou falando de Edgar Morin. Edgar Morin, e esse aqui é o ano zero da Alemanha. Acreditem se quiser, comprei esse livro sem saber. Esse aqui é o primeiro livro publicado pelo Edgar Morin, em 1946, logo seguida da Segunda Guerra Mundial. Então, o primeiro livro do Edgar Morin. Não sabia que estava encontrando. Só depois que eu comecei a ler aqui as informações, orelha e tudo mais, é que eu tive essa informação. Primeiro livro publicado pelo Edgar Morin. Edgar Morin, que é autor de entre vários outros que eu tenho aqui, vários outros que eu li dele. Por exemplo, eu adoro esse aqui, ó, O Cultura das Massas no Século XX. Esse é um livraço também, onde ele discute toda a questão do mercado de ideias, né? E como esse mercado de ideias ele é objeto de uma guerra meio que midiática, meio que de mercado, meio que de
interesses diferentes, mas que acabam evoluindo aí para definir o que é a cultura de massa em cada lugar, né, em cada momento, em cada país. Então, muito legal esse livro aqui. Mais um livro do Edgar Morin, muito bom. E foi um dos motivos por comprar mais um do Edgar Morin, que é exatamente esse aqui, o Ano Zero, da Alemanha. Esse aqui ainda tem um fator a mais, que é o fato dele discutir uma questão que sempre me interessou. Por que a Alemanha, produtora de tantas grandes referências culturais, né? Goethe, Hegel, conseguiu ir tão baixo, né, na sua história, na sua contribuição, na sua participação na história da humanidade com os eventos do nazismo, né? Então é exatamente isso que um francês acabado de, né, assim que encerrou a guerra, Edgar Morin não conseguiu muito se encontrar ali na França, a França depois da Segunda Guerra Mundial, não conseguiu de repente um emprego. Ele começa a contar isso, que eu já comecei a ler esse livro. Ele começa a contar que ele não conseguiu uma boa colocação ali logo depois da guerra na França, até que ele recebeu um convite para fazer parte de uma missão que foi para a Alemanha, que foi ajudar no processo de reconstrução da Alemanha, e ele conta essa história aqui. Então ele vai com essa intenção de tentar entender como aquele país que gerou, né, que produziu tantos elementos fundamentais na cultura, chegou àquele ponto tão baixo do nazismo. Então é um tema que me interessa e escrito por um cara que eu já acompanho há muito tempo, Edgar Morin, o seu O Ano Zero da Alemanha. Esse aqui, como eu disse, originalmente publicado em 46, mas só para pegar aqui, não coloquei. Aqui, O Ano Zero da Alemanha. Publicado em 46, e essa edição que eu tenho, ela foi publicada em 2009, pela editora Sulina. Tá? 2009 essa aqui. Mas, originalmente, de 1946, o primeiro livro do Edgar Morin, tive a sorte aí de encontrar. Vou partir para um super clássico da literatura, também por R$5, inacreditável, não tenho como usar outra palavra. Estou falando aqui de Jane Eyre da Charlotte Brontë, uma das queridíssimas irmãs Brontë, né? essa tríade de irmãs fantástica, que produziu tanta coisa maravilhosa. Esse é um livro original de 1847, né? Clássico, do século XIX aqui na minha mão, e publicado aqui pela Wordsworth Classics, né? Em 1999. Um clássico da literatura. Jane Eyre já virou filme, já virou peça, já virou tudo que vocês possam imaginar. E vamos ler vamos ler uma das irmãs Brontë. E vamos ler, na verdade, não uma, mas duas, porque eu comprei o Jane Eyre, da Charlotte Brontë, e pouco tempo depois acabei encontrando este aqui, nada mais, nada menos que O Morro dos Ventos Uivantes, da sua irmã, a Emily Brontë. Então agora temos Charlotte Brontë e Emily Brontë na casa. Só falta aí a outra irmã, né? Temos uma terceira irmã. Certamente vou incluir a terceira aqui também na nossa listinha. A Charlotte, a Emily e a sua terceira irmã. É que eu me esqueci o nome. Mas sei que Charlotte Brontë e Emily Brontë já estão conosco aqui. Mas tenho que admitir que dessa coleção aqui, da Wordsworth Classics, além do Charlotte Brontë, que eu acabei de comprar, tenho aqui também, não sei se vocês estão vendo aqui, ó, temos Os Demônios, de Dostoiévski, nosso terceiro elefante. Esse é o elefante de 66, 69, 72. Esse é o elefante de 72, Os Demônios, de Dostoiévski. Mas eu tenho que admitir que eu acabo de adquirir também o que talvez seja o mais importante da minha coleção aqui do Wordsworth Classics. É esse aqui, inacreditavelmente, por R$5. Está adquirido, está no acervo e será lido. Será? Será que conseguiremos ler esse livro? Porque esse livro é conhecido como um desafio de leitura. Ulisses, exatamente, Ulisses de James Joyce, esse grande escritor irlandês, publicado originalmente em 1920. Essa minha edição aqui é de 2010. E falar o quê, né? Um dia na vida de Leopold Bloom e nosso querido, como é o nome nosso amicíssimo aqui, nosso Stephen Dedalus. Um dia na vida desses caras gerou esse calhamaço aqui, esse monte de páginas. Então vamos tentar
vencer aqui Ulisses. Ulisses que é conhecido como não sendo uma leitura tão fácil assim, tão prática assim, ainda mais em inglês. Essa é uma versão original do texto em inglês. Então vamos ver se a gente vai conseguir vencer Ulisses de James Joyce. O James Joyce que eu já tinha comprado aqui uma coisinha assim dele. Já tinha aqui o Fins Hotel. Esse aqui é um texto meio polêmico, né? Encontrado depois da morte dele. Então tem toda uma discussão sobre legitimidade, sobre se é ou não de James Joyce. Mas fato é que está aqui lançado James Joyce, Fins Hotel. Mas agora, de fato, eu tenho o James Joyce, que é o seu fantástico Ulisses, por R$5. Maravilha! Seguindo adiante, mais 2 livraços, ainda por R$5. Olha o tamanho desse livro, olha a qualidade desse livro, olha a capa desse livro, olha tudo desse livro. Estou falando aqui de O Sonho Europeu, do Jeremy Rifkin. Jeremy Rifkin, que é um pensador americano, muito conhecido pelo seu outro livro, O Fim do Emprego, discutido aí, né? Eu fiz uma leitura do A Ostra e a Concha, né? E nesse A Ostra e a Concha, que discute questões voltadas à ideia do trabalho, se discute muito o outro livro do Jeremy Rifkin, que é O Fim do Emprego. Mas esse aqui, O Sonho Europeu, que é um livro também, deixa eu olhar aqui nosso roteiro. O Sonho Europeu é um livro originalmente publicado em 2004. 2004, publicado aqui no Brasil em 2005 pela M-Books. Uma publicação, né, uma edição muito legal. Tem essa capa aqui, super espelhada aqui e tal. Atrás tem a foto do James Rifkin. Então, muito bom o tamanho, né? Um tamanhozão normalmente maior aqui do que os livros, menos os livros maiores aqui, só para vocês compararem aqui, ó, colocar um do lado do outro, tipo um livro grande, esse aqui ainda consegue ser maior do que ele. E aqui temos uma crítica à sociedade americana, fazendo um comparativo com a sociedade europeia. Então, o que é que a sociedade europeia tem que a sociedade americana não tem? Então, é um pouco essa discussão que o Jeremy Rifkin faz aqui. Uma discussão que, ainda hoje, né, com esses novos elementos da geopolítica, não deixa de ser muito interessante essa comparação do modelo europeu em relação ao modelo americano, modelos estes que podem estar aí chegando a um ponto de conflito. Cada vez se aproxima mais esse conflito aí entre a Europa e os Estados Unidos. Então aqui temos um livro que trata também, de alguma maneira, também trata desta questão. Vou para mais um de R$5. Esse aqui é um livro que eu já queria há muito tempo. Adoro esse livro aqui. Finalmente consegui comprar. O Universo Autoconsciente, do Amit Goswami. Amit Goswami, que é um físico indiano, mas como, né, essas filosofias orientais não costumam dividir de maneira tão drástica a materialidade do espiritual, né, o racional do espiritual, temos aqui um livro que busca esse encontro, que busca fazer essa composição, assim como, por exemplo, o livro que eu também tenho aqui, o livro do Fritjof Capra, né, o Tal da Física, que busca aproximar esses dois universos. Esse aqui faz isso de uma maneira espetacular. Só pegando aqui os dados, é um livro de 1998, essa publicação aqui é de 1998, e essa edição aqui da editora Goya é de 2015. Eu já vi esse livro publicado em outras edições também, mais antigas, com outras capas, mas esse aqui, quando eu tive a oportunidade de encontrar por R$5, não pensei 2 vezes. Livro que eu já queria comprar há muito tempo e que o subtítulo aqui diz tudo, né? Como a consciência cria o mundo material. É exatamente isso que eu quero conversar, que eu quero discutir, eu quero refletir aqui a partir do Amit Goswami. Eu queria tanto esse livro aqui, que eu acabei comprando outro, antes de comprar esse, claro, acabei de comprar esse, mas eu já tinha, por conta do interesse nesse livro aqui, já tinha comprado outro do Amit Goswami, que é esse aqui, A Física da Alma. Então esse cara, esse fantástico pensador, já tinha outras, né, tem outras publicações dedicadas a esse tipo de discussão, nesse tipo de junção do mundo material com o mundo espiritual, né? A partir daí até do que seria os fundamentos da física quântica, né? Ele que é um físico de formação. Então já tinha comprado esse, por conta do meu desejo de comprar esse, e finalmente comprei o Amit Goswami original, que deu origem a meu interesse, que é justamente o universo autoconsciente, que me lembra um pouco daquela teoria Gaia, do James Lovelock, né? Se vocês conhecem aí a teoria Gaia, que a Terra seria um grande ser vivo. Então aqui
me parece que a coisa vai um pouco nessa mesma linha, né? Um universo autoconsciente. O que é que isso quer dizer? Vamos descobrir lendo aqui o livro do Amit Goswami, que eu já queria ler há muitos e muitos anos. Finalmente, vamos aí para os nossos 2 últimos livros. Esses já foram comprados na livraria, né, no ponto físico da Bora Ler. A Bora Ler eu sempre conheci por fazer aquelas feiras de livro, em shopping centers, em lugares públicos, mas não sabia que ela tinha um ponto físico. E descobri recentemente lá no shopping, no Salvador Shopping, aqui em Salvador, descobri que a Bora Ler tem um ponto físico que tem a melhor entrada que eu posso imaginar. É aquela entrada que tem uma placa assim dizendo assim, qualquer livro por R$ 15. Então você tem uma infinidade de livros, uma infinidade de títulos diferentes, todos eles por R$ 15. Então cabe a você fazer a sua busca, fazer o seu garimpo ali e descobrir livros maravilhosos. E foi o que eu fiz, descobri 2 livros simplesmente fantásticos. O primeiro deles aqui, esses livros foram comprados por R$ 15, pela quantia obscena de R$ 15, mas eu acho que vale a pena, porque são livros novos, né? Não são livros de saldo, não são livros de sebo, não são livros de bancada de rua. Então, vamos dizer assim, tem por que cobrar um pouquinho mais caro, mas vale muito a pena porque são livros super novos. Por exemplo, vou começar com esse aqui, ó, A Jornada da Humanidade, do Oded Galor. Esse é um livro de 2022, por R$ 15. E é um livro também fantástico, super conhecido, super comentado também. Já tinha visto esse livro várias vezes em livraria, sempre me interessou, sempre folheei, sempre paquerei, mas não tinha a coragem ali de coçar para dar, sei lá, R$ 60, R$ 70 na época. Mas por R$ 15, não pensei 2 vezes. Um grande livro, apesar de ser um livro curtinho, mas um livro muito audacioso. Livro esse que é inclusive comparado, e eu acho que é uma comparação, pelo menos não li esse aqui ainda, mas acho que é uma comparação um pouquinho forçada, talvez pelo fato dele também ser israelense, tem o Oded Galor, que é o autor desse livro, também é israelense. Ele está sendo comparado com outro israelense que lançou um livraço, que eu não tenho como dizer que não é um livro que mudou um pouco, né, a visão do mundo em relação à nossa própria história, que é esse aqui, o Sapiens. Eu estou falando do Yuval Noah Harari, que é também um autor israelense, e algumas pessoas estão comparando esse aqui, o Jornada da Humanidade, com o Sapiens do Harari. Eu acho uma forçada de barra, mas de qualquer maneira está aqui, né, vamos ler, vamos ver até que ponto é isso mesmo. Mas eu acho que até pelo subtítulo do livro, As Origens da Riqueza e da Desigualdade, me lembrou um outro livraço também, que eu também não compararia, porque também é outro livro mastodôntico, que é esse aqui, O Capital no Século XXI, do Thomas Piketty. Esse aqui buscou, de fato, né, um estudo aprofundado sobre as origens da concentração de riqueza, da desigualdade. Então, tem aqui um calhamaço. Né? Conseguimos ler esse livro depois de uns 3 anos, parando e retomando, mas conseguimos terminar de ler em 2025. Finalizamos esse livro aqui, 25 ou 24. Mas o fato é que foi uma leitura delongada, porque é um livro muito grande, muito cheio de dados, mas aqui sim, aqui você tem uma grande pesquisa sobre desigualdade e sobre concentração de riqueza. De repente, esse livro daqui do Oded Galor vai mais nessa linha. Mas vamos ler para a gente descobrir de fato o que é que se trata. Mas que foi uma compraça por R$ 15, foi. Isso aí não tem dúvida. E finalmente, nosso último livro, desse batalhão de 17 livros, estou aqui cercado de livros, mas não podia deixar de falar desse aqui. Esse foi, de fato, uma super compra. Niall Ferguson, com seu Catástrofe. Esse é um livro de 2021. E esse é um livro que eu, né, não esse aqui, mas essa proposta de livro é uma proposta que eu já queria há algum tempo, que era um livro falando um pouco, né, com base científica, um cara realmente que tem capacidade, e o Niall Ferguson é esse cara, porque eu tenho outros livros também dele aqui, A Grande Degradação, é um cara super conhecido por outros grandes livros, e esse aqui é um livro que ele se dedica a refletir sobre como o mundo reagiu à pandemia de Covid-19. Mas não é um livro sobre a Covid-19, é um livro que trata, ele como historiador, né, um grande historiador britânico que ele recupera ao longo da história como a humanidade reagiu a grandes desafios, a grandes catástrofes, né, como ele chama aqui no título do livro. Então isso aqui me chamou a atenção. Então eu já queria há muito tempo alguém que pudesse colocar a crise do Covid-19, a crise da pandemia, em perspectiva, né, uma perspectiva histórica, com fundamento, com base. Então eu queria muito isso. Já tinha até comprado alguns livros sobre essa relação da pandemia, por exemplo, esse livro da Laura Carvalho aqui, Curto-circuito, o vírus e a volta do Estado. Então ela discute também
esse aspecto da volta do Estado a partir da crise sanitária, da pandemia do Covid-19, mas também é um livro mais focado num aspecto. Eu queria uma coisa um pouquinho mais ampla, que desse um pouco essa visão, de fato, o que é que isso significa, né? O que é que uma coisa como a pandemia, o que é que esse filme de ficção científica da vida real, como eu chamava, a pandemia de Covid-19, o que é que ela de fato significou dentro da perspectiva histórica. E eu acho que esse livro, esse calhamaço aqui, vai me trazer as respostas que finalmente eu queria encontrar. Alguém que de fato olhasse essa pandemia a partir de uma visão global e a partir de uma visão histórica. Como o mundo reagiu às várias catástrofes e se de fato a gente aprende ou não com os nossos erros. Acho que é isso que eu quero encontrar aqui no livro do Niall Ferguson, Catástrofe, de 2021. É isso, foram 17 livros, 17 super compras feitas, todos esses 17 livros que eu falei aqui, por R$90. Então, se você quer construir a sua biblioteca, você não tem a desculpa de que é muito caro ter um bom repertório de livros, ter uma boa coleção de livros. Basta você garimpar e procurar que você vai encontrar. E aqui está o exemplo claro de que dá para fazer isso sim, com livros de excelente qualidade, por precinhos muito camaradas. É isso? Se você conhece qualquer um desses livros e quer dar alguma dica, quer dar algum conselho, quer dar alguma opinião sobre esses livros, deixa aqui nos comentários. Se você curte livros, se você curte discutir livros, refletir sobre livros, refletir sobre a importância dos livros, se sinta à vontade para se inscrever aqui no nosso canal, do nosso Prazer em Conhecer LIP, seu ponto de encontro de livros, ideias e pessoas, e também seguir a gente lá no Instagram, que lá o papo é sobre livros quase que diariamente. É isso? Obrigado pelo seu tempo e lembre-se, a busca nos une. Um abraço.